Em 7 estados do país, esta será a segunda vez que os medicamentos sobem de preço somente esse ano. Na Bahia, Piauí, Paraná, Pará, Sergipe, Amazonas e Roraima. E aqui em Alagoas? Como será esse aumento? Vai impactar na vida de todos nós aqui, do nosso estado de Alagoas e da população? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. Hoje o professor Francisco Rosário vai estar comigo via live aqui, né, para a gente bater esse papo muito interessante. Cadê o professor? Professor, aparece aí, professor, para a gente saber detalhes. Muito bem, professor Francisco Rosário está comigo aqui ao vivo já. Professor, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho. Quando se fala em aumento, a gente treme literalmente nas bases, no bolso, a gente fica mal-humorado. O seu Davi já estava perguntando aqui, toma remédio, espero que ele tome remédio para não lembrar mais de mim, enfim. Agora eu quero saber o seguinte, 5,6%. Em alguns estados, já é o segundo aumento esse ano. Quer dizer, o ano nem sequer chegou em 6 meses. Será que Alagoas também vai receber esse presente de 5,6% nos medicamentos? Professor, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Pois é, esses aumentos sempre vêm de medicamento todo ano, né? É igual relógio. Todo ano aparece. E, obviamente, que a gente, só para você ter ideia, nos últimos 10 anos, o aumento de medicamento foi quase 80%, 76,6%, ou seja, quase que dobra o preço dos medicamentos nos últimos 10 anos. Não sei se nosso salário dobrou, né? E Alagoas é muito penalizado, né? Muito porque a gente acha que tem muita farmácia, a gente acha que tem a cada esquina uma farmácia, mas não é assim, não tem tantas farmácias. E aí, quando você não tem tanto mercado, tanta concorrência, obviamente que os preços são repassados integralmente para o consumidor e aí a gente vai ter que pagar mais caro, sim, a partir de sexta e sábado, né? Sábado a gente já começa a virar preço se algumas redes, eu já andei pesquisando, algumas redes já estão preparando e jogando devagarinho alguns aumentos, desde já, Wilson. Pelo menos no meu caso, pode ser que não seja geral, mas os medicamentos que eu procurei nos últimos 2 meses já tiveram aumento. Que coisa, né? Professor, esses aumentos são obrigatórios, é isso, da indústria farmacêutica, por exemplo, a cada um ano, durante um ano, né? Desse um ano, por exemplo, tem que ser feito um aumento, pode chegar até a 2, dependendo da inflação. Como é que se explica isso? Isso é vamos supor, uma equalização de custos, né? Porque você tem uma variação de câmbio, a maioria dos insumos são importados, o Brasil não produz muitos insumos, é o princípio ativo dos medicamentos, né? Tudo é importado e, às vezes, para poder ter uma regulação e não ter aumentos abusivos, o governo jogou todo o aumento do ano para um mês só, para poder ter um controle melhor. Afinal de contas, existe uma tabela que a gente não vê, mas existe uma consulta, um catálogo de consulta nas farmácias, às vezes está no sistema, e tem um preço padrão, certo? Aí, às vezes, você vai comprar mais de um, tem um desconto e tal, mas existe um preço padrão e o governo tenta colocar no mês só para que esse negócio não vire uma festa e as farmácias saiam cobrando aí e quem perde é o consumidor, não é? Perfeito, muito bem. Vamos lá, tem perguntas de nossos telespectadores que querem participar, já doentes, né, com essa coisa do aumento, pela doida, eu que eu diga. Muito bem, vamos lá então. A Verônica Leite faz o seguinte, a seguinte pergunta, professor. Ela diz assim, professor Francisco, existe alguma forma de economizar na compra de medicamentos? Olha, existe. Você fazendo, por exemplo, tem medicamento de uso contínuo, né? Você programa o uso daquele medicamento e compra, quando você puder, um pacote, porque às vezes tem desconto. Outra questão, a mais prática de todas, quando não tem uso contínuo, é pesquisar preço. Muitas drogarias, farmácias, têm aplicativos. Procura no aplicativo, faz pesquisa de preço no aplicativo. Às vezes você sai de casa, você já compara os preços e depois vai a campo só para buscar esses medicamentos. Se você não tiver questão de comprar, não fizer questão de comprar produtos de marca, existe os medicamentos genéricos e similares
que são os princípios ativos, os mesmos medicamentos de marca que fazem o mesmo efeito. Então, são essas táticas, né? E quando você for ao médico, sempre pedir ao médico, doutor, coloca aí na receita o medicamento genérico, por favor, porque o bolso está curto, dê uma choradinha lá no médico para ele passar o genérico. Porque as fabricantes, os laboratórios colocam propagandistas que fazem aquela propaganda bonita para o médico vai dizer, bom, aquilo ali é o bom, então vou passar aquela marca. Contudo, existe o genérico que é mais barato e o consumidor economiza. A gente está aqui para isso, né, Wilson? Passar essa informação para facilitar a vida do consumidor. Isso. E eu acabei sabendo que existe o original, né, que é do laboratório famoso, que o preço é um pouco mais salgadinho. Depois nós temos os medicamentos similares. E depois os genéricos, né? A gente não sabia que havia no intermediário do similar para o genérico, né, professor? Exatamente. O similar, ele guarda, às vezes, a mesma marca ou uma marca parecida. Perfeito. Aí o laboratório paga royalties, alguma coisa, a marca original. Né? E o genérico é o princípio ativo normal que o laboratório compra, o princípio ativo, e faz seu preparo lá e vende só pelo nome do princípio ativo. Perfeito. E aí o preço é mais em conta. Muito bem. Então muito mais em conta. É pesquisar mesmo. Muito bem. Aí o seu médico pode te fazer isso, tá? Ele vai prescrever, como o professor Francisco disse. Isso aqui vai fazer o mesmo efeito, é mais em conta para você, eu vou receitar esse aqui. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda pergunta, a segunda e última pergunta de hoje. Professor Francisco, quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário hoje é a Dilza Santos. E ela pergunta o seguinte, professor, o aumento vai comprometer o orçamento dos aposentados? Uma boa pergunta da Dilza, hein? Muito boa pergunta, Nilza. Essa daí, por quê? Porque às vezes os aposentados, apesar do Brasil estar envelhecendo, as pessoas vivem mais, né? Então, mas o segredo do envelhecimento é você viver com saúde. Mas muitos aposentados não conseguem. Tem uma série de doenças que vêm com a idade, né? E muitos dos medicamentos são caros, realmente. E pode comprometer, sim. Agora, o governo está retomando aquele programa de farmácia popular, que é onde quem não tem renda ou tem baixa renda pode recorrer a uma farmácia que faça parte do programa, aos postos de saúde. O SUS entrega medicamentos para os usuários que não podem pagar. Então, a pessoa tem que ir no posto, né? Confirmar, fazer levar a receita ou a ser acompanhado pelo médico do posto e pegar os seus medicamentos, aqueles mais caros, mais elaborados, né, mais que não estão disponíveis, às vezes, nas farmácias de forma comum e se você for comprar e achar numa farmácia, paga muito caro. Esse público, o governo tem um programa que estava desativado e as farmácias estavam cheias de uma série de problemas, tal, e os postos de saúde estão tentando retomar agora. Acredito que se não estiver funcionando agora, daqui a um mês, 2, já está em ordem e com os estoques sendo reabastecidos, né? Então, pelo menos alivia um pouco mais para aqueles aposentados que já têm uma restrição orçamentária, um limite de salário muito grande, com uma série de despesas, ainda mais um aumento desse de quase 6%. Aumento da inflação, né, Wilson? Isso. A inflação deu mais ou menos isso. 5,6. Os laboratórios conseguiram esse aumento. Muito bem. Esse aumento já foi batido o martelo ou tem negociação ainda? Alguém pode brigar? Não, eu estava vendo aqui, já foi batido. Mas se for é para mais, para menos não vai não. Não, pelo amor de Deus, não mexa mais não. Deixa, tá bom, 5,6. Eu queria que fosse para menos, mas se for para discutir, para mais aí, deixa para lá, professor. Muito bem. Exato. Professor Francisco. Já vai acontecer agora, né? Último dia de preço normal é dia 31, sexta-feira. Por isso que é bom fazer uma pesquisa quem tem necessidade de remédio de uso controlado e de uso contínuo, né? Comprar uma quantidade razoável, que não perca a validade, que seja dentro do tempo em que você acaba consumindo para poder ficar em dia com a sua saúde, né? Professor Francisco Rosário, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações aqui conosco. Quem quiser, então, entrar em contato com o professor Francisco Rosário, está aqui, @ChicoRosário_, que é esse tracinho aqui embaixo, depois do O, no final do Rosário, aí para você falar com ele. Tanto você pode interagir com ele, pode também sugerir assuntos para serem debatidos aqui também no Explica Pra Gente, tá bom? Vai lá, tem vídeo hoje, tem explicação hoje, tem informações importantes. Tem vídeo hoje, tem live mais tarde às 19 horas.
19 horas. Vamos aparecer por lá. Estarei lá. Muito bem. Um abraço, professor Francisco. Boa semana com muita saúde para todos nós. Tchau. Um abraço. Obrigado pela sua participação conosco no nosso Explica Pra Gente, prestação de serviço pura para você que acompanha o fenômeno Fica Alerta, tá?